Shalom, queridos, graças, paz, maravilha. Seja você a diferença com mais a palavra de Deus para a nossa vida hoje. Eu sei que estou bem sumido, não precisa chorar. Nogueira voltou para nossa alegria. Voltei e vou ficar. Agora nós vamos ficar definitivamente. Estamos passando por um processo de mudança 100%, tanto no ministério como na nossa vida pessoal. Com o nascimento do Joshua Gabriel, não é peso nenhum, mas eu opinei por realmente dar 100% atenção a ele, a minha família e a minha casa. Agora nós temos já um tempo melhor para podermos estar gravando os vídeos, muita coisa aconteceram. Graças a Deus eu estou em outro curso de francês agora, então as coisas estão melhorando a nossa vida e o projeto agora tem tudo para voar. E eu quero falar de uma coisa muito interessante hoje, algo muito bacana, impactante, que tem me incomodado, talvez incomodado algumas outras pessoas, algo que tem deixado uma interrogação na vida de muita gente e muitas coisas que já, vamos dizer, dentro da igreja tem sido confundido, tem sido deturpado dentro das igrejas. Eu quero falar sobre algo muito legal, a diferença de coisas. Por exemplo, vamos lá, a diferença do sentimental e o sentimentalista. O sentimental, ele é mais sensível, ele é mais atencioso, ele é mais carinhoso, ele é mais amoroso. Ele é uma pessoa que presta mais atenção nas coisas, assim, como eu, né? Não? Ele é um cara que está atento às coisas ao seu redor. Ele é uma pessoa que ele se preocupa com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes. Porque ele é um sentimental, ele tem sentimentos. A palavra sentimental vem daquele que produz sentimentos, né? Que não é algo errado, não é ruim, não é mal, não é ruim isso. Isso é algo muito bom. Mas agora, por outro lado, o sentimentalista. O que é um sentimentalista? Ele é depressivo, ele é sufocador, ele é muito dengoso, ele é chato. O sentimentalista, ele é assim, tudo é ele. Ai, mas não falou. Você quer ver o sentimentalista como é? O sentimental, você passa por ele, está corrido, você fala, beleza, beijão, depois a gente fala, shalom, tchau, aleluia. Ele, beleza, poxa, né? Que legal. Ele está corrido. O sentimentalista, nossa, ele nem teve tempo para mim. Meu Deus, ele não olhou para mim. Quer dizer, olha a diferença, você vê a diferença, a inversão de valores. Só que eu quero falar isso na questão do espiritual e o espiritualizante. Terra! É isso que eu quero falar. Por que eu quero falar sobre isso? Porque uma coisa tem confundido muito a cabeça das pessoas. Ou as pessoas dentro da igreja, é claro que existem as suas exceções. Não quero agredir ninguém, não quero te ofender, não quero que você fique bravo comigo, não quero que você me xingue, mas ou você é um retardado ou você não entendo. É claro que isso é para o espiritualizante. Vamos para o espiritual para você ver. Como é um espiritual? A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que os espirituais discernem as coisas espirituais. Discernem, sabem a diferença, sabem distinguir, sabem separar, sabem fazer a diferença de uma coisa com a outra, do que é espiritual e do que é natural. O espiritual, ele é assim, ele entende, ele vê, ele analisa e ele sabe. Um exemplo, um dia eu fui entrar na Alemanha, eu sempre conto essa história. Fui pregar numa igreja, num congresso que teve, e quando eu estava entrando na Alemanha, veio um senhor, que os alemães naturalmente eles são muito altos, e ele chegou em mim com uma voz intimidadora, falando em alemão, pedindo meus documentos, porque ele era da imigração. Eu apresentei meus documentos europeus para ele, e eu naturalmente posso ir e voltar a qualquer país dentro da Europa, e até fora da Europa, retornar para a Europa, porque pronto, nós vivemos legal aqui. Só que em determinado ponto ele olhou para mim assim, já com o olho todo vermelho, e ele mudou a voz. Eu senti que ele mudou a voz, e ele falando comigo em inglês, e disse assim para mim que eu não poderia entrar no país porque o meu documento não era favorecido. Eu olhei para ele e falei, mas eu estou com o documento legal, e qual é o problema de eu não poder entrar na Alemanha? Eu posso entrar em qualquer país europeu,
E ele falou que eu não poderia entrar. E eu comecei a discutir com ele. É claro que na discussão mais serena, que eu digo, conversar, dialogar com ele para que ele pudesse me explicar o porquê que eu não poderia entrar na Alemanha. E ao ponto que eu entendi, teve uma hora que eu comecei a entender pelo Espírito, eu fiz a separação, eu dividi o natural com o espiritual, eu entendi que ali era uma opressão maligna, era um espírito que estava bloqueando a minha entrada na Alemanha. Então eu comecei a orar em línguas na frente do rapaz, e foi algo muito interessante, que tinha mais ou menos umas 4, 5 pessoas ainda também que estavam sendo barradas na mesma sala que eu, e eles olharam para mim tipo, que idioma ele está falando, né? Enquanto eu começava a orar em línguas, o cara ficava mais nervoso. Eu orava em línguas e o cara ficava mais nervoso. Até que chegou uma senhora, olhou meu documento, deu um carinho para mim e falou assim: agora você pode ir, porque você tá legal. Então a oração em língua foi o discernimento espiritual. Isso aconteceu comigo, não vai fazer com você, não vai achar que isso é regra. Não estou colocando aqui uma religião, não. Aconteceu comigo, algo ímpar, aconteceu comigo. Vai fazer igual você. Comigo aconteceu, e eu orei em línguas e pum, aconteceu. Deus permitiu minha entrada lá e naquele momento quebramos todas as barreiras de impedimento no mundo espiritual. Tivemos um trabalho muito lindo durante praticamente 2 anos na Alemanha, e lá é onde que existe um dos meus maiores amigos, é lá na Alemanha. Então, o discernimento espiritual é isso, quando você consegue entender o que é espiritual e o que é natural. Agora vamos ver o contrário. O contrário que é bizarro. O espiritual não é bizarro, o espiritualizante que é bizarro. Diferente do espiritual, que consegue perceber a diferença, o espiritualizante não. Ele mistura as coisas. Ele não vê a diferença. Ele não separa o que é espiritual e o que é natural. Ele não separa Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus céus e terra. Ele não separa o céu e a terra. Ele vive no mundo da lua. Ele é o famoso crente angelical. Ele está aqui na terra, mas ele é anjo. Ele, oh, aleluia. Por exemplo, esses dias eu conversava com uma pessoa e ela falava assim: não, Deus mandou eu mudar daqui do meu país, eu estou indo embora, Deus mandou mudar. Deus mandou mudar, Deus falou, Deus disse, Deus vai levar, Deus, e falou que viria para um determinado país. Mas hoje eu sei que ele não está, ele saiu do país dele, porque o aluguel tinha acabado, o contrato acabou e agora ele está morando em outro país aí. Quer dizer, as pessoas investem assim, e desesperados, falando: não, fulano tem que arrumar um lugar para mim, fulano se... Quer dizer, um desespero, algo que eu não consigo, entende? Não conseguimos ver Deus nisso. Pessoas, não, eu vou orar para ver se eu posso... Esse aqui já é outro caso, mas eu vou orar para ver se eu posso contribuir com a obra missionária. Quer dizer, você não tem que orar, você tem que contribuir, você entende? Você não tem que orar para contribuir, você tem que contribuir com a obra missionária. Isso é obra, isso é óbvio, isso é legítimo. Agora o cara, não, eu vou namorar aquela menina sem orar. Quer dizer, a pessoa inverte, a pessoa confunde as coisas. Tá entendendo? O espiritual pro espiritualizante. O espiritualizante é assim: não, mas Deus mandou. Eu estou imitando uma pessoa aqui, essa pessoa vai saber que eu estou imitando ela, né? Com muito respeito, é claro. Mas Deus mandou, Ele falou para mim que seria bem assim, meu Deus! Não foi Deus que mandou, é a sua carência, a sua dor, a sua doença, a sua alma que acredita que é assim, e no final você tenta fazer como que Deus mandou para provar para você mesmo e para as pessoas que Deus mandou, entendeu? Não é assim. Não é assim. Espiritualizantes destroem a própria vida, estragam o evangelho e minam a realidade de Deus na terra. Existe sim o princípio de Deus na terra, vivemos sim o céu e a terra, sim. Mas, por exemplo, esse dia eu conversava com um rapaz e ele falou assim: pastor, eu não entendo essas igrejas que não tem dinheiro para se sustentar, aleluia. Eu falei: mas você dizima? Eu não, Deus nunca tocou no meu coração. Peraí. É obrigação sua, rapaz. Não é Deus. Para onde você quiser ir. Mas enfim, vocês entendem o que eu estou dizendo? Há uma diferença espiritual e espiritualizante. Discernir, separar as coisas. Separar as coisas da terra e do céu. Né? Eu vou comprar um carro que Deus vai me abençoar. Eu conheço uma senhora lá na cidade onde eu nasci, Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Deus falou para ela, vai e compra o carro que eu vou lhe dar as parcelas. Ela comprou o carro, não foi 60, não foi 48, não foi 36, foi 24 vezes um carro. Ela não tinha dinheiro, passou o crédito dela do banco, não tinha dinheiro. Comprou um carro de 60 mil reais na época. Comprou o carro de 60 mil, ela ganhava acho que 800, 900 reais. Deus deu as 24 parcelas para ela. Uma exceção em milhares de pessoas. Agora o bonitão aqui, o lindão aqui, o gostosão aqui. Não, Deus vai me dar um carro também. Fui e comprei na quinta parcela, não consegui pagar, o banco levou de volta. Por quê? Eu espiritualizei as coisas. Ah, espiritual, aleluia, Deus vai dar. Não vai dar. Deus não é obrigado a entrar na sua espiritualizante, na sua espiritualização, sei lá, não interessa. Deu para entender? A diferença? Não seja espiritualizante, seja um espiritual, não seja sentimentalista. Ah, meu Deus. Seja sentimental, sensível, sim. Não confunda as coisas, ok? Se você tem gostado dos nossos vídeos, que retornamos agora, mas tem os outros, acesse nosso canal no YouTube, seja você diferença, tudo junto, seja VC, a diferença. Ou a nossa fanpage no Facebook. Acesse lá, se você gostou dos vídeos, clica, compartilhe, divulgue. Beijo no coração. Seja você a diferença, uma ideia que muda vidas. Shalom.